Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre sabedoria e prudência. O texto que nós vamos usar nesta manhã é exatamente o de 1 Coríntios capítulo 2, o verso 6 a 8. Inicialmente, depois nós vamos ler Mateus 7, 24 a 27. Entretanto, capítulo 2 de 1 Coríntios, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Preste atenção, aqui o Espírito Santo está direcionando o apóstolo São Paulo numa visão tremenda sobre o que é a sabedoria do mundo e a sabedoria que procede de Deus. Então ele está dizendo, os poderosos da terra, você tem que pensar que a palavra de Deus não muda. Se ela fosse escrita hoje, seria escrita assim. Os poderosos da terra, a sabedoria que eles transmitem não reduzem a nada, ou é reduzida a nada. Está entendendo? Perante a sabedoria de Deus. E ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então aqui está a verdadeira sabedoria, já estava pré-ordenada por Deus, ou seja, Deus estabeleceu um plano dentro da sua sabedoria, e o profeta Isaías diz que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados que o pensamento do homem. Portanto, tudo que nós adquirimos de conhecimento neste mundo estão muito aquém das revelações que a palavra de Deus nos traz. Quanto mais aprofundamos no conhecimento da palavra, maior é a sabedoria que nós temos daquilo que é perfeito, porque Deus é perfeito. O homem não tem perfeição nele. Por mais sábio que ele seja, a sua sabedoria é questionável. E isso todos nós sabemos. Se você olhar no mundo político, você vai chegar a essa conclusão. Pessoas sábias se debatem, se degladiam, como se fosse criança brigando por um doce. Não há nem comportamento social normal. São palavras ofensivas, atitudes ofensivas, agressividade de todo tipo, porque falta sabedoria. A pessoa precisa entender que a sabedoria que procede de Deus, ela traz paz, ela traz harmonia, ela traz edificação, ela traz o verdadeiro conhecimento inquestionável. Isso é fundamental. Então, observando essa palavra, vamos para Mateus 7 e você vai acompanhar comigo agora o que é sabedoria segundo o próprio ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Observem bem, Mateus 7, 24 e 27 diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bom, o tema do nosso estudo nesta manhã é sabedoria e prudência. Já mostramos em Coríntios que a sabedoria verdadeira procede de Deus, que a sabedoria do homem é um ato inconstante de loucura, de pensamento e de diversidades. Mas a sabedoria de Deus, ela unifica, ela tem uma prontidão e uma exatidão. Se você chegar a adquirir todo o conhecimento que a palavra de Deus leva ao coração do homem, ou traz ao coração do homem, com toda certeza você se aperfeiçoará sobre todos os homens da terra. E será tão sábio como foi o antigo rei Salomão no tempo dos reis de Israel. Todos os reis da terra se curvavam diante da sabedoria. E olha que Salomão não foi o homem tão sábio quanto as Escrituras. Ele foi sábio na visão que Deus lhe permitiu conhecer. E mesmo assim, ele encabulava, deixava atônito todos aqueles que se achegavam a ele, devido ao grande procedimento no jogo das palavras e na visão que ele tinha,
que era produzida pelo Espírito Santo no seu coração. Jesus, então, agora vai nos dar esta lição de uma forma preciosa. Observe bem. Então ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele está se exemplificando como a rocha, aquele que serve de base, de sustentação para qualquer pessoa que construir o seu edifício se torne sábio. Se você observar os ensinamentos dele, não é os ensinamentos do mundo, o ensinamento do Senhor Jesus é que nos torna sábios. Outra questão que ele colocou: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. O que são os ventos, a chuva, a tempestade tremenda que veio ali, as enxurradas? O que é isso? São os problemas que o homem enfrenta no dia a dia. Pode vir de toda força, com toda força, que nada vai abalar aquele que está estruturado na palavra do Senhor ou nos ensinamentos do Senhor Jesus. No entanto, ele diz: quanto àquele que não obedece os seus ensinamentos e não os põe em prática, é como o homem imprudente, aquele que vai construir a sua casa e não usa a rocha, que é Jesus, não usa o conhecimento, que é o que procede de Deus, mas usa o conhecimento do mundo. Então a sua casa fica sem estrutura. É como aquele que faz a casa sobre areia. Olha bem: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato ou imprudente que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Viu? Só é sábio aquele que observa os ensinamentos da palavra de Deus, que são eternos. Os ensinamentos dos homens, como diz, volto a repetir, são todos mutáveis. O do Senhor é imutável. E quando Jesus acabou de proferir essas palavras, todos ficaram admirados. De onde procede tanta sabedoria, tanto conhecimento? Somente do Pai que está no céu. Amém? Vamos orar. Senhor eterno, perdoa-nos porque agimos muitas das vezes imprudentemente, menosprezando e desvalorizando os teus ensinamentos. Mas quando voltamos o coração para a tua palavra, Senhor, vemos o quanto somos falhos, vemos o quanto necessitamos de adquirir esse conhecimento. Por isso eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.